Ele tinha entrado aí na Ah, live. Vamos opa, lá. querido, como vai? como vai, Pai Sidney Motumbá, sua bênção, tudo bem? Motumbaxé, Motumbá, Xangô abençoe a bênção. Axé, que Pai Molu abençoe a todos nós, a todas Axé, nós. axé. Prazer estar com o senhor aqui, com a Claudinha, com todos e todas que nos Cláudia, acompanham. querida, um abraço. Igualmente, Motumbá, papai, é uma honra estar com o senhor hoje à noite aqui. Motumbaxé, Motumbá. Cláudia está nos Vamos? ajudando aqui, Pai Sidney, porque eu sou assim, abaixo da negação. Vergonha pura, vergonha pura. Mas a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Enfim, Alegria imensa revê-lo, né? Sabe da minha admiração, do carinho que eu tenho pelo senhor e pelo trabalho do senhor. E espero reencontrá-lo. Logo estarei de volta aí no Rio de Janeiro. Espero que a gente sente para uma roda de conversa presencial, para a gente sentar à mesa e poder conversar. Mas vai ser um prazer, sempre uma vai ser um alegria. prazer. Avisa com antecedência para a gente poder recebê-lo aqui em casa. Vai ser um prazer tê-lo aqui conosco, viu? Para a gente botar a prosa em dia, matar as saudades, prosear comendo e bebendo, que é sempre melhor, né? Sim, sim. Muito bem. E aí em São Paulo, está muito frio? Tá frio, tá frio. Tá, vejo que eu estou bem agasalhadinho. Tá um friozinho aqui. Tá garoa, inclusive, tá garoando. E tá um friozinho aqui. Essa semana foi uma semana fria. Eu gosto do frio, eu gosto do frio. A Cláudia comentou comigo, Pai Sidney, que está tendo uma exposição aí do Pierre Verger em São Paulo, é isso? Isso. Tá tendo uma exposição. Eu não fui ainda, não fui ver ainda, mas eu pretendo ir. Mas está com uma exposição aqui bem interessante. Pouco antes, obrigado, pouco antes do senhor entrar, eu estava lhe elogiando, mas agora faço questão de fazer na sua presença. Tenho muito carinho também, muita admiração pelo seu trabalho, pela sua militância, pela importância que o senhor tem na cultura afro e afro-brasileira. E sim, tenho uma enorme estima e uma enorme gratidão por poder privar da sua amizade. Axé, meu pai, significa muito para mim, né? Sabe que a gente é constituído por percepções outras e olhares, e o senhor também é uma pessoa a quem eu admiro muito, né? Sou leitor, não sei como é que o senhor consegue produzir tanto. É porque não tem mais cabelo para queimar, Pai Sidney, não tem Eu mais acho que cabelo. ainda tô com um pouquinho, mas eu sou leitor, sabe, da minha admiração, gosto sempre de tê-lo por perto, né? Porque a gente precisa efetivamente se cercar, né, de pessoas que minimamente possam trocar conosco, né? A questão do mercado de Exu e é sempre uma alegria. Aprendo muito com o senhor também e é bom, né? Porque a gente vai amadurecendo e a gente vai se tornando, acho que melhor mesmo, né? Vai se tornando melhor. Acho que é o Molu mesmo, né? Que é a sabedoria que traz isso para a gente. Ele vai se incorporando mais aos nossos corpos e a gente vai ficando mais sábio. Então, a recíproca é totalmente. O senhor sabe disso, nós já conversamos fora das câmeras, e a recíproca é totalmente verdadeira. E eu tenho dito, o senhor sabe disso, que as pessoas precisam entender que nós não vamos concordar em tudo e não precisamos concordar em tudo, só precisamos reconhecer o valor do outro. É só isso que a gente precisa fazer. É só reconhecer a existência do outro, só reconhecer o valor. Eu tenho dito isso às pessoas, não é? Quer dizer, eu estou muito comprometido com uma leitura institucional do Babalorixá, da Yalorixá, do Pai de Santo, da Mãe de Santo, enfim, nas diversas nações.
e de uma leitura da autoridade, né, tradicional civilizatória que somos. Na verdade, é isso que me interessa, é isso que tem me interessado como senhor, com seus projetos de formação, que são muito... Eu sou professor, nós somos professores, então sabemos que isso nos interessa muito. A educação é o caminho, não tem jeito, não é? E a gente não precisa se privar disso. Então, eu fico muito feliz, de verdade. Não é uma percepção vaidosa, mas, enfim, não é? Quer dizer, a gente quer receber um feedback dos nossos irmãos, dos nossos pais, das nossas mães. A gente quer um olhar da mãe, né? Do pai sobre nós, né? Todo mundo quer, quem que não quer? Não há dúvida, não há dúvida, não há dúvida. Até porque, para nós, sobretudo para nós, que temos essa cultura da ancestralidade, essa cultura da senioridade, contar com o apoio, contar com o carinho, com o afago, contar com as referências dos nossos pais, das nossas mães, é muito importante. Para nós, tem um sentido visceral, tem um sentido ancestral. É Isso é isso, muito... é isso. Eu creio muito na formação cidadã. A gente estava conversando aqui, né? Independentemente da opinião, da confissão religiosa que as pessoas tenham, respeitar e, sobretudo, entender as nossas peculiaridades, o nosso sistema de pensamento, o nosso sistema de comportamento, é importantíssimo para uma sociedade mais harmoniosa, menos preconceituosa, menos arrogante, menos racista. E todas essas agressões estão interligadas. Se a gente não educar e se a gente não se educar em relação a isso, a gente não consegue desarmar essa armadilha. Nós vamos perpetuando, repetindo esses desatinos que machucam, que doem, né, que ofendem, que causam máculas, que geram sangue, que geram dor. E a gente não precisa viver com isso. Isso não é justo, isso não é equânime, isso não é religioso, principalmente quando os ataques partem de supostos ou de pseudo-religiosos. Exatamente, exatamente. E se queremos estar no mundo, não é, pai? E se queremos, não é? Quer dizer, eu acredito o senhor também como um especialista, não é? Na cultura iorubá, né? Nos valores civilizatórios ancestrais. Nós sabemos, não é, que temos para, inclusive, ofertar ao mundo contemporâneo, não é? Conhecimentos valiosíssimos, conhecimentos de cura social, inclusive, não é? Nós temos, não é? Quer dizer, eu quando converso, inclusive, com amigos, né? Como o senhor, grandes amigos, irmãos, irmãs, grandes amigas, filósofos e antropólogos e sociólogos, enfim. Eu estou sem som. E todos falam a uma só voz que nós precisamos retornar para as origens. Nós precisamos dos valores civilizatórios tradicionais. Nós nos afastamos muito Sim. da gênese, né? Vamos chamar assim de gênese, vai. Nós nos afastamos muito, não é? Quer dizer, nós nos industrializamos muito, não é? Quer dizer, nós exageramos excessivamente sentido ao que hoje nós chamamos de modernidade. E aí a balança se desequilibrou. O senhor veja, acredito que o senhor também deve ter essa percepção dolorosa. Nós estamos num momento em que odiar é imperativo. E amar é vergonhoso. A sociedade está muito violenta, né? Nós somos criados em violência e nós, a todo dia, alimentamos essa violência através de filmes, né? Em que, por incrível que pareça, as comédias são violentas, os filmes que relaxam, eu vou colocar entre aspas, vamos para o lazer. Aí a gente vai assistir um filme de violência, de assassinato, né? de torturas,
A nossa sociedade precisa se repensar em muitos aspectos. Nós estamos cultuando a violência e essas violências elas se dissipam, inclusive no aspecto religioso. Aliás, vale dizer que religiosamente nós já somos agressivos, nossa sociedade já é opressora há pelo menos 500 anos. Exatamente, exatamente. Né? Quer dizer, e é importante dizer que quando nós, né, cultuamos a violência, quando cultuamos a violência e fomentamos, não é, deliberadamente a produção de violência, nós também nos constituímos como violentos, né? Quer dizer, porque é bumerangue, é efeito bumerangue. E aí a gente acaba sendo invadido, né? Quer dizer, a todo momento hoje nós somos provocados para odiar, para rejeitar, para excluir, para estigmatizar. A todo momento nós somos levados, não é? Quer dizer, isso tem a ver também, não é, com as redes sociais e a mídia e tudo que nós sabemos. Nós somos levados, não é, para esse movimento de produzir e naturalizar as violências. Eu estive aí no Rio de Janeiro, o senhor sabe, agora fiquei 5 dias por aí, encontrei algumas pessoas. Eu fiquei bastante decepcionado, sabe, com a cultura da xoxação. Né? Essa uma cultura que o senhor me conhece, o senhor sabe que eu refuto com todas as minhas forças, o senhor me acompanha, eu acompanho também. Eu nunca vi sair uma má palavra da boca do senhor, e eu também me privo dessa possibilidade, desse movimento autofágico, né? Que isso é autofagia de gente de terreiro. Eu estou falando dos meus pares, não estou falando de neopentecostais agora, estou falando de gente que eu considero par, não é? Quer dizer, então, realmente, a violência tem nos produzido e odiar, não é? Quer dizer, é imperativo. E eu fiquei bastante... Eu dava baixa de EBOME, né? Sem dúvida que uma hora eu já não tinha condições, que eu tinha que dar baixa de EBOME. Eu falei, de novo não, já está, né? Eu fui cordial a primeira vez, a segunda, a terceira, na quarta, eu já não estava aguentando. Não, quer dizer, não, vamos ampliar o espectro, vamos fazer uma análise um pouco mais ampliada, porque não é tão simples assim, né? Não é desse jeito, não é? Então, a gente está muito tomado por essa era mesmo, né? Quando a Achille Mbembe fala, né, que a era do humanismo acabou. É isso, a gente está tomado por essa era da desumanização e a gente está se rendendo, não é, à desumanização. Perdão, conclua. E a gente precisa retornar, né? Precisa retornar, né, para o nosso humanismo. Quando o senhor diz com toda a propriedade que é repulsiva essa cultura da xoxação, e eu concordo plenamente, e me entristece muito quando eu vejo jovens iniciando na religião e já reproduzindo essas atitudes. Até certo ponto, eu considero esses procedimentos como uma espécie de intolerância intra-religiosa, que é, como disse o senhor muito bem, autofágica, altamente destrutiva, que não emana aquilo que é essência para nós, a boa palavra. A palavra para nós tem poder, tem que ter poder, precisa ser direcionada, cultivada para semear, para promover. Eu acho tão bonito quando a gente aprende logo cedo na nossa pertença religiosa do candomblé a pedir a bênção aos mais velhos e aos mais novos. Essa troca, essa sinergia, esse respeito pelas fases da vida, pelas etapas que se complementam, é fundamental. Então, a palavra, né, uma das coisas que mais me encantou
Pai Cisne, foi quando eu estava estudando para escrever o dicionário Urubá, né? Foi a palavra bênção. Nós temos por hábito nos abençoar, nos saudar de várias formas, né? Todas absolutamente intensas, verdadeiras e corretas, linguisticamente e, sobretudo, comportamentalmente. Mas a palavra bênção é surê, que quer dizer, olha que coisa linda, semear a sorte. Surê. Quando você pede suremi, me abençoe, semeie sorte na minha vida, semeie o bem na minha vida. Nossa, a palavra é tão fundante, é tão alicerçal na nossa cultura, a gente não pode contaminar a palavra com ressentimentos, com fofocas, com mágoas. Isso é contra-axé. Exatamente. E eu tenho dividido, pai, as tensões, que tudo bem, nós sabemos que é natural, né? Qualquer sociedade, comunidade, haverá tensões. Meu Né? Quando eu faço questão de olhar a nossa pertença, não é? E a nossa cultura, a gente está muito tomado por distrações. Então, eu tenho duas colunas, que é uma coluna de distração, né? Que aquilo é feito para distrair, sabe? Para minar mesmo a nossa confiança, a nossa pertença. Né? As pessoas às vezes vêm, o senhor sabe disso, porque o senhor é uma autoridade tradicional, civilizatória, nós estamos muito parecidos, né? Como pensadores, pesquisadores, só que o senhor escreve muito mais que eu. quantidade não é qualidade. Mas tudo bem, eu acho bom, porque tá aí, tá funcionando, tá bom. E eu fico pensando, né, quer dizer, como a gente se distrai, né? Quer dizer, as pessoas se distraem muito, porque o senhor também certamente recebe muitas questões, né? Eles acham que a gente é consultor universal do terreiro. E aí vem tanta coisa. Eu falo, meu filho, isso é distração. Eu não vou nem responder, porque isso aí é distração. Né? Vamos ao que interessa. Né? A gente precisa dividir. Eu tenho uma agenda, né? Que o senhor sabe disso, que eu falo muito sobre isso. E por isso que eu estou aqui, porque a gente veio para conversar sobre uma agenda de terreiro necessária, uma agenda de terreiro, uma demanda do século XXI. O século XXI não é o século XVIII, não é o século XVII, o século XXI é o século XXI. E como religiosos, nós temos que atender as demandas do século XXI sob pena de não ter voz política, voz jurídica, voz institucional. Né? Quer dizer, nós não tem Wakanda, né? Não tem Wakanda. Então, eu falo para as pessoas, olha, não tem Wakanda, a gente está no mundo, sistema capitalista, neoliberalismo, temos que responder ao STJ, ainda bem que ainda temos o STJ, que bom, né? Pelo menos isso, e temos que ficar atentos aos três poderes, temos que ficar atentos ao legislativo, não é? Quer dizer, nós precisamos, não é? Entender que nós estamos no século XXI, não é? Quer dizer, então nós precisamos, não é? Quer dizer, atender às demandas institucionais, demandas de judicialização, não é? Demandas que já emergem, não é? Elas já estão surgindo, demandas políticas, até para que a gente possa, né, efetivamente participar das políticas públicas, não é? Reivindicar. Não é isso, pai? O senhor tem formação, né, na jurídica, então o senhor sabe disso melhor do que eu. Não há dúvida que nós temos muitas demandas do século XXI, como, por exemplo, a questão da bioética, né? Aborto, transgênero,
eutanásia, uma série, transfusão, transplante, uma série de questões que precisam ser debatidas, mas ainda, por incrível que possa parecer, nos arrastamos em questões da Idade Média, como a perseguição religiosa e por aí afora. E é justamente por isso, acho que agora o sinal da internet já restabeleceu, né, Claudinha? E a Claudinha separou um monte de perguntas aqui do senhor que escreveu recentemente um livro sobre intolerância religiosa, um livro maravilhoso. Aliás, como são as suas obras? Vou rasgar seda, vou rasgar seda. E Claudinha já está aí com condições de fazer as perguntas. Então, por favor, fique à vontade. Fique à vontade. Vou só fazer uma observação que o Babá Sidney está dizendo que o senhor escreve muito. O senhor pode escrever mais livros, mas em contrapartida, o Babá Sidney, todo dia ele posta textos e textos sobre assuntos políticos, sociais e afins, mas ele escreve muito. Então, o que é escrever muito? Vamos fazer uma outra live sobre esse assunto, sabe? Sobre o que é escrever muito. Obrigado, Claudinha. O Pai Márcio é meu irmão. Eu vejo o Pai Márcio, eu tenho vontade de dar um abraço de urso nele. Ele prepara a respiração, que quando chegar no Rio, vai ter um abraço de 10 minutos no mínimo. Não, eu sou muito verdadeiro e Pai Márcio é meu professor, eu tenho uma admiração enorme. Desde quando ele foi tão generoso, veio a São Paulo para participar aqui de um projeto conosco, generosamente mesmo, porque ele não deu dinheiro, não deu nada, foi só na generosidade. E aí é isso, né? Então, a Claudinha agora tá... É isso aí, a gente tem escritas, né? Escrevemos ambos, né? Bastante, a gente dedica bastante tempo a essa... exato, a essa produção. Então, vamos lá. Assim, o assunto, como diz o professor, como é que é? Assunto para metro, pano para metro, né? Assunto para mais de metro. Isso aí. Babá Sidney, no livro que o senhor escreveu, assim, a gente pode começar por vários locais, mas eu sei que a pergunta vai parecer assim, você está perguntando o que todo mundo pergunta. Mas é porque, às vezes, pelas atitudes das pessoas, parece que não é claro. Quando a gente fala de intolerância religiosa, dá a sensação que é só quando a coisa é muito extrema, sabe? Quando tem uma agressão, quando um terreiro é danificado. E, assim, eu vejo que tem uma linha tênue. No livro o senhor fala sobre isso, né? Tem aquelas situações que passam um pouco desapercebido e, às vezes, até a gente nem percebe, né? O nosso povo nem percebe que está passando. Então, assim, eu vou perguntar para o senhor o que é intolerância religiosa. Olha, é muito interessante porque, na verdade, esse livro, nós queríamos que ele se chamasse Racismo Religioso. Nós não queríamos que ele chamasse intolerância. Mas, né, como um homem de axé, eu levei as duas opções até Exu para um jogo de Obi, e intolerância e racismo. E Exu rejeitou o nome racismo, ele rejeitou o nome racismo religioso, e aí a gente seguiu o que Exu mandou, e adotamos intolerância, né? Quer dizer, no meio do livro eu faço uma virada epistêmica e trago o racismo como fenômeno, como perseguição aos povos e comunidades tradicionais de terreiro. E, na verdade, a gente tem caracterizado a intolerância religiosa só como você disse, Claudinha, nesses casos extremos, né, da pedrada, do incêndio, aí no Rio de Janeiro, mais lamentavelmente, da proibição, né, de tocar os atabaques, do abandono do terreiro, né, no Rio de Janeiro.
Aqui também houve casos extremos também de terreiros de Umbanda incendiados, também houve, não tem diferença. Também acontece aqui também, no Brasil todo. E a gente tem, Paisido de Oxum, um cara entrou com um facão no terreiro do Paisido aqui, ele está perto de mim aqui no... Então a gente tem caracterizado esses casos extremos, como você bem trouxe. Mas de verdade, a intolerância, não é? Quer dizer, ela está antes disso, não é? Quer dizer, ela já está na brincadeira, ela já está quando um filho de terreiro não pode lavar as roupas na casa da mãe, tem que lavar escondido a roupa branca. Quando ele não pode carregar seus fios de contas, tem gente que tem que tirar o fio de conta para entrar na própria casa, veja você. Né? Porque a mãe é neopentecostal, ou é cristã e não aceita. E aí, eu particularmente, eu sempre, quando é em família, o pai Márcio vai concordar comigo, que quando é em família, eu sempre aconselho a evitar o embate, porque é família. Família nos é muito cara, e aí independente das confissões religiosas, porque a família é um negócio muito caro para nós. Então eu falo, olha, a gente vai ter que lavar a roupa aqui no terreiro mesmo. Eu criei um sistema, deixa os fios de conta aqui, leva só o que você vai usar, leva na bolsa. Então, o xingamento, né, a brincadeira, chuta que é macumba. Na verdade, o grande episódio que marcou o debate sobre a intolerância religiosa no Brasil, quer dizer, 2 grandes episódios. Teve o episódio lá da Mãe Gilda, né? Da Mãe Gilda, no jornal, do Abassá de Ogum. Esse episódio marca bem o debate, não é, sobre a intolerância religiosa. E depois o debate, o chute na Santa. Sim. O chute na Santa. Né? Quer dizer, então, veja, teve um marco, né, que marca o debate sobre a intolerância, que é a morte da Mãe Gilda, porque ela foi exposta no jornal. Essa ação começa pedindo quase R$1 milhão de indenização. Depois vai se arrastando, porque acho que era R$1 ou R$2 por exemplar, né? E os exemplares foram milhares de exemplares, e depois vai se arrastando. No final, vai para praticamente R$130 mil de indenização. Vai se arrastando. Então, teve esse evento. Eu não vou saber precisar as datas, se o pai Márcio puder me ajudar. Eu dou a palavra para o senhor me ajuda aí, pai. O da Mãe Gilda foi no ano de 2000. 2000. E teve o evento com a Igreja Católica, que foi o evento do Chute na Santa em rede nacional, né? Que foi em rede nacional. Né? Foi. Então, foi em 1995. O Chute na Santa foi em 95. 95, e depois se agravou 2000 com a exposição, né? Com a exposição não autorizada no jornal, chamando de estelionatária, inclusive, a mãe Gilda, na Itapuã, na Bahia. Então, a intolerância está muito presente. Veja bem, só para contar um episódio, eu ando com esse Inhã de Xangô direto. É uma coisa muito cara e tal. Enfim, e eu ando direto. Eu fui ao médico e ele mandou eu tirar para me atender. Disse que eu não podia, não era para eu ficar usando essas coisas em público. Intolerância religiosa. Intolerância religiosa. Se fosse um escapulário ou um crucifixo, a atitude certamente não seria igual. Exato, se fosse ele ia beijar o crucifixo. A benção, crucifixo. Mas como para ele é macumba, ele pediu que eu retirasse para ouvir o meu coração. Isso é intolerância religiosa.
Não há Então, dúvida. existe um olhar de intolerância religiosa, existe uma palavra de intolerância religiosa, existe uma brincadeira, né? Quer dizer, existe uma intolerância religiosa que vem na brincadeira, no chuta que é macumba, enfim, nesse tipo de discurso. Não é? Quer dizer, então, intolerância, eu digo no livro o seguinte: intolerância religiosa é uma atitude, você decidiu, é uma atitude. Você pode decidir individualmente, institucionalmente, em grupo, com a sua família, é uma atitude que você toma, não é? De inferiorizar um sistema religioso que você não aceita. Não é isso, pai? Eu penso que a intolerância religiosa, como o senhor disse muito bem, ela se processa de várias maneiras. Das mais sutis, quase imperceptíveis aos olhos dos outros, mas perfeitamente identificada no sentimento, na expressão, na liberdade, no direito individual. A gente percebe essas pequenas nuances, mas ela também se constitui nos atos extremos, de agressão física, de agressão moral, de agressão ao patrimônio, de destruição, de impedimento. Então, por isso eu defendo tanto, e há tantos anos, a criação não só de delegacias especializadas, onde a gente espera que os profissionais tenham uma escuta apurada, uma escuta compatível com esse tipo de crime, né? Guardadas as proporções, como foi necessário com outras especializadas, como, por exemplo, da mulher, porque a mulher tinha que provar que não contribuiu para a violência que sofreu, que ela própria sofreu. Então, essas nuances, elas precisam ser percebidas como intolerância. Aliás, como perguntou muito bem a Cláudia, eu também tenho dúvidas se a nomenclatura é intolerância religiosa, se é racismo religioso, se é terrorismo religioso, porque o fato indiscutível é que há atravessamentos. A gente não está falando só, como se fosse pouco, de religião. A gente está falando de etnia, a gente está falando de cultura, a gente está falando de projeto de poder, a gente está falando de economia, até porque o colonialismo ele chega não só com uma hegemonia, ou implantando uma hegemonia religiosa. Ele chega com um projeto de poder aliando economia, interesses econômicos aos interesses religiosos. Há um alinhamento que até hoje se reproduz nessas atitudes que minimizam, que banalizam, que tentam invisibilizar outras culturas. Eu cito sempre, óbvio, não dá para dizer que há um candomblé. Somos candomblés. Aliás, eu adoro esse plural, né? Tem tudo a ver com a nossa diversidade. Candomblés. O plural é sempre mais bonito em qualquer idioma. E assim como tem umbandas, com todas as suas diversidades, com todas as suas vertentes, trocas, todas importantes, maravilhosas. Eu sou um apaixonado, admirador pela Umbanda, tenho um carinho enorme. E algumas dessas vertentes da Umbanda, importantíssimas, não há dúvida, têm um estreitamento muito grande com a figura de Jesus Cristo. Oram para Jesus Cristo, se referenciam nele, se inspiram nele. É uma Umbanda que tem um alinhamento muito próximo do cristianismo, né? E ainda assim, curioso, é importante a gente observar isso, mesmo as umbandas, ou as vertentes da Umbanda, que são mais alinhadas com o cristianismo, que inclusive têm imagens de Jesus Cristo no altar central, são agredidas. Quer dizer, se a questão da intolerância fosse meramente religiosa, quando o agressor reconhecesse a presença de Cristo, não, isso aí é dos nossos. Mas não. Por que continua atacando? Porque a questão não é só religiosa, é étnica e religiosa. Porque a Umbanda tem uma matriz africana, uma matriz que se coloca contra as opressões, que resiste às opressões, às tiranias. Ter templos na natureza, ter a natureza como templo, não como uma referência geográfica, a igreja, o lugar de culto, ter
uma diversa pertença como lugar de culto, ter várias possibilidades de contato direto com o divino, sem a presença de um sacerdote togado, isso incomoda, isso assusta aqueles que têm a pretensão hegemônica. Então, eu acho bonito perceber o lado da resistência, porque aquele grupo que é chamado de minoria, aquele grupo que durante tantos séculos tentaram guetizar, é o grupo que mais assusta. Né? O grupo que mais assusta e que se impõe das formas mais bonitas, mais corajosas e heróicas. Mas fala, Claudinha, você queria falar? Desculpa, te interrompi, você queria fazer mais uma pergunta? Eu quero ouvir vocês e eu estou muito oprimida nisso aqui, hein? Eu só vou deixar claro isso. Desoprime. Vamos desoprimir, vamos desoprimir. Vamos lá. Dessas questões, né, das brincadeiras, de algumas coisas que acabam sendo a intenção, né? Que aí e quando a gente debate e se sente incomodado e fala sobre isso, aí vem a famosa frase: ah, não foi a minha intenção. Nunca é a intenção, né, do que é feito. Mas aí eu vou aproveitar esse gancho do Babacid. Travou a internet. Oi, Claudinha, voltou agora. Tá. Travou. Mas enquanto restitui a internet da Claudinha, só para complementar aqui, Pai Sidney, eu acho interessante observar que em várias circunstâncias de conflitos sociais, está travando, em várias situações de conflitos sociais, como, por exemplo, nas situações de separação conjugal, não é? A justiça intervém, a força policial intervém, e justamente, eu não estou discutindo, é evidente que sempre será necessário quando houver ruptura do direito. Mas, quando o ex-marido, aquele que se separa, chuta porque se separou os elementos sagrados de um bando de candomblé da ex-esposa, ou vice-versa, ah, não, isso é briga de casal. Quando o vizinho incomoda, agride, violenta o seu direito, ah, não, isso é briga de vizinho. Então, essa banalização, essa diminuição é desrespeito. É importante a gente observar que a não tipificação do crime de intolerância religiosa é, antes de tudo, de desrespeito a gente, às pessoas, ao direito, aos sentimentos. Cláudia, voltou aí, Claudinha? Eu acho que sim. Vocês estão me ouvindo? Porque eu estou ouvindo vocês. Vocês me escutam? Me veem? Agora melhorou. Tava um Agora pouco... estamos, mãe. Eu tô literalmente fora da minha casa. Mas vamos lá. Então, vou botar fogo no parquinho, que são as perguntas 5 e 6. O professor só me perguntou, mas eu falei, essas perguntas têm que ser para o Babá Sidney. Porque, Babá Sidney, como o senhor disse, o Babá Márcio, ele é um pouco mais assim, mais lorde, digamos, não sei como seria a palavra, um pouco mais educado. Eu gosto do senhor que sou mais assertivo. Então, olha só, o fogo no parquinho é o dizendo seguinte... que, Cláudia, você está falando que eu jogo água e Pai Sidney que toca fogueira? É porque é de Xangô, né? O pessoal de Xangô gosta de tocar fogo, não é isso, Pai Sidney? É verdade. Eu tô no meio com a folha, eu abano, eu boto a água para lá, entendeu? Eu tô no meio. Olha só, Babá Sidney, o que seria então mais danoso, digamos assim? O intolerante, que a gente vê que realmente é aquele que já faz a caras e bocas e ataca, ou aquele que não se posiciona? Olha, eu acho que mãe, nós não vamos, não é? Quer dizer, eu acredito muito, né, naquele verso, né, do Oriqui, de Exu faz o erro virar acerto. Apesar, né, quer dizer, a despeito de tudo que nós temos vivido no Brasil, aí eu recorro a um outro provérbio, que é: a verdade não tem pressa.
a despeito de tudo, nós estamos encarando a verdade sobre o Brasil e os brasileiros. E para poder, quer dizer, como é que você... nós sabemos, não é, que, só para fazer uma metáfora, como é que você resolve um problema? Encarando o problema de frente. Quer dizer, você não vai... Quer dizer, eu costumo dizer o seguinte, olha, não adianta você ignorar que o problema não existe, ele não vai desaparecer. Sim. O problema vai continuar ali. Não é? Eu penso que durante muito tempo a gente ainda teve tomado, não é, pelo mito da democracia racial, pelo somos todos iguais, somos todos filhos de Deus. E eu, inclusive, no livro, eu faço uma analogia de que a ideia de laicidade, a fantasiosa ideia de laicidade, não é diferente do mito da democracia racial. Acho que eu recebi hoje, alguém me mandou, porque chega tudo. Tem que dar 3 buri por ano. Aí, no Rio de Janeiro, o governador declarou, não sei o quê, né, o pentecostal, patrimônio... tombou. A igreja neopentecostal foi tombada. Eu olhei aqui e falei, gente, mas que é isso? O que colocou significa... O que significa isso? O tombamento de um negócio que nasceu ontem. Nasceu ontem no Brasil. O que significa esse tombamento? Eu falei, me deu até um negócio, já teve que correr, mastigar uma semente, um orobô amargo daquele jeito, você sabe, mas é melhor o amargo do orobô do que o amargo da notícia. Rindo de nervoso, babá. Rindo de nervoso, mãe. Então eu falei, mas o que é isso? Tá tombando o quê? O que esse homem está tombando, gente? Que patrimônio histórico é esse? Então, eu penso, a gente não vai vencer uma guerra sem saber quem são os inimigos. Então, eu penso que nós... que é danoso, né? Quer dizer, é tão danoso quanto o explícito. Patrimônio cultural, alguém está me ajudando aqui, do Rio de Janeiro, patrimônio cultural do Rio de Janeiro. Patrimônio cultural do Rio de Janeiro. É até um paradoxo, o Rio de Janeiro, gente. Você olha para o Rio de Janeiro e você fala, nossa, isso aqui é o... E aí, eu penso que ambos os casos são danosos, mas um, pelo menos. Muito embora, mãe, veja bem, muito embora nós tenhamos uma história diferente, né, do racismo. O racismo americano não é muito diferente do racismo brasileiro. E eu sei que as trajetórias, né, são diferentes, mas eu sempre gosto de chamar atenção para os 14% de negros, não é, dos Estados Unidos são muito mais coesos e muito mais fortes do que os 56,2% de negros do Brasil. Por quê? Porque a estratégia colonial funcionou, porque nós ainda acreditamos no mito da igualdade, da democracia racial. Interessa a política que a gente acredite que somos todos filhos de Deus, interessa a política, entendeu? Isso interessa a política. Não é? Quer dizer, isso é proselitismo político mesmo, é uma mistura de proselitismo religioso com discurso panfletário político. Então, eu penso que ambos são igualmente danosos. Eu queria passar os 4 búzios para o pai Márcio, e a gente passa 4 búzios. Então, peraí. Não passa não, sabe por quê?
porque eu vou emendar numa outra que o senhor começou a falar. Eu falei, ele não, eu não acredito que ele vai responder algo que eu ainda vou perguntar. Não pode ser Exu, só não pode ser o Exu que vai matar o pássaro antes da minha Esse perna. pessoal de Xangô com Exu é tudo fogo, tá tudo junto. Tá muito. Babá, então, aí eu entro numa uma questão parecida, só vou mudar um pouco os personagens. O que é mais danoso? No caso, porque o senhor falando dessa questão da gente ser 56% e a gente ainda não conseguir ser tão unido, ter conseguir se fortalecer para todo o combate que a gente precisa, né? E aí, o que é mais danoso? Os nossos irmãos que não têm o conhecimento, então não conseguem fazer de suas casas um espaço político, um espaço, conseguir passar as informações, esclarecer, ou aqueles irmãos que acabam, por algum motivo, se aliando a políticos que não têm, entre aspas, religiões, que gostam respeitam todas as religiões. O que você acha que é mais danoso? Eu prefiro uma associação com consciência. As pessoas têm direito de se associar com quem elas quiserem. Então, eu acho que é mais danosa, mãe. Agora eu consigo escolher um lado pior, que não vou criminalizar, porque eu nunca faço isso. Isso está tudo na conta do projeto colonial, estratégia. Ninguém é analfabeto porque quer, é porque não teve acesso à formação, não é? Mas justamente por isso que nós, né, pai Márcio e eu, seguimos nessa empreitada de formação, porque nós sabemos, nós temos tentado minimamente formar, né? Quer dizer, formar. O pai Márcio está agora com um curso que eu acabei já compartilhei, né? Quer dizer, da estrutura matricial do terreiro, a questão da gestão. Porque eu tenho falado muito, mãe, a senhora sabe, não adianta. Matar galinha, todo mundo hoje sabe matar galinha. Fazer uma bola simétrica de farinha de mandioca e ali pegar a fortuna, você pega. Entendeu? O senhor é tão generoso que você sabe, que a senhora sabe. Se não tiver a folha, você chama pelo ofó e a folha atende pela outra, a mais jovem pela mais velha. Eles são tão generosos. Então, isso aí todo mundo sabe fazer, de ganha ou de baú, todo mundo sabe. Entendeu? E abre o orô, todo mundo sabe. Obi. E tá bom, para mim tá tudo bem, não tem problema que as pessoas saibam. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu quero que mais pessoas saibam. De verdade, quanto mais gente souber, menos amadorismo. A gente mata 2 coelhos. Porque aí, quando a pessoa entrar no terreiro, ela já sabe o que é um terreiro. Minimamente, que tem que ter obi, orobô, atarê, efum, biriri, barará, enfim. Então, eu acredito na formação, eu acredito em Ossan, eu acredito em Obaluayê, eu acredito em Xangô, eu acredito na... Para mim, Obaluayê, eu falo, quando eu jogo búzio, aí aparece Obaluayê, a pessoa, Obaluayê. Eu falo, meu filho, Obaluayê é o orixá da sabedoria. É a sabedoria pura, Obaluayê é a própria sabedoria, ele é o dono da sabedoria. E Ossan, né? Quer dizer, Ossan é a ciência. E Xangô é o alquimista, entendeu? Ele é transformador dos elementos, enfim, todos os orixás. Então, eu penso que nós precisamos de... pai Márcio e eu, e outras lideranças, como a senhora, nós não estamos tendo esse diálogo. A gente não pegou isso rapidinho. Isso exigiu formação. Isso exigiu leitura. Isso exigiu bori de conhecimento, mente aberta,
é muito diálogo, ser capaz de ouvir. Eu ouço o Pai Márcio, eu sinto no Pai Márcio as trocas que nós já fizemos sem trocar uma palavra. Eu sei disso. Hoje eu estou nele, ele está em mim, porque a gente foi capaz de dialogar em silêncio. É impressionante isso, é conexão ancestral. Axé. É verdade, é verdade. Não é verdade, meu pai? Verdade. E isso é muito bacana, né? Porque, se me permite, é muito importante porque a gente tem a nítida, não só sensação, mas posição de elos numa corrente, não uma corrente que aprisiona, mas uma corrente que fortalece. Uma corrente, elos que não só se complementam, se sustentam. Seria impossível. O senhor brinca tanto comigo, né? Pai Márcio escreve tanto, escreve tanto, escreve tanto. Seria impossível eu escrever se não fosse através dessas trocas, desse aprendizado que eu tenho com o senhor, com os meus mais velhos, com as minhas mais velhas, com os meus mais novos. Eu fico pensando, sabe, Pai Sidney, a lida de sacerdote é muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Exige da gente aquilo que a gente nem sabe que tem, ou onde a gente não sabe nem onde vai buscar. Mas é muito satisfatória, mas não posso deixar de dizer, também muito penosa. Agora, jamais eu conseguiria traduzir em livros se eu não tivesse vivenciado na mesa de jogo, no chão do terreiro. Seria impossível, impossível, impossível. Não há como, até porque a educação que a gente aprende, a educação dos terreiros, a educação, a pedagogia iorubá, por exemplo, é uma pedagogia da troca, né? do contato, como diz a Oyeronke, Oyemumi, da cosmopercepção, que eu acho isso de uma beleza, de uma riqueza extraordinárias. Mas, aproveitando a deixa, se o senhor me permite, vou emendar com a sua fala anterior. O senhor falou com muita propriedade sobre a sabedoria de Exu. Exu que nos mostra o caminho, né? Inclusive para debater. Quando o senhor vai ao pé de Exu e pede a Exu orientação, é para fomentar a boa polêmica, o bom debate, a boa discussão. E acerca da tentativa de se nominar o que é inominável, talvez a grande dificuldade nossa seja essa. A agressão, o aviltamento ao direito de crer e de não crer é tão absurdo que é difícil mesmo dar nome a uma coisa tão grotesca, grosseira, absurda, né? Impensável. Mas a gente precisa, até para afunilar os debates, até para usar as estratégias do sistema para desarmar esse sistema. E uma das nomenclaturas que mais me chamou a atenção, além de racismo religioso, que eu acho extremamente pertinente, ou de intolerância étnico-religiosa, que é uma das maneiras que eu tenho utilizado, o procurador Jaime Mitropoulos, querido, tem proposto terrorismo religioso. E ele se baseia, eu até coloquei isso naquele meu livro Candomblé em Tempos de Crise, a gente vai falando não só da crise da pandemia, mas das crises ao longo das pandemias, e uma crise que, infelizmente, ininterrupta é exatamente a intolerância religiosa. E o Jaime cita a lei de terrorismo, que é a lei 13.260 de 2016. Eu até separei para a gente, para citar e para a gente refletir, porque o texto é absolutamente pertinente. Olha só, é curtinho. O artigo 2º diz assim: o terrorismo, vou repetir, o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos, e aí a gente vai vendo o cenário. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos
dos atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. É ou não é o que está acontecendo? Porque o texto parece que foi elaborado para os casos que estão acontecendo de violência religiosa, racismo religioso, étnico religioso. Parece que o tipo foi pensado para isso. E é isso. Eu me pergunto até que ponto as autoridades, ou mesmo a sociedade, vai vir com mimimi. Ah, terrorismo não é bem assim. Esse não é bem assim. É o próprio crime de intolerância religiosa, de banalização, de desrespeito, de considerar que o aviltamento ao direito do outro, de um outro que não lhe diz respeito, entre aspas, deve ser considerado normal. Essa é a gravidade do caso. Baba Marcos, o senhor que assim, é da área do direito, então, qual é a dificuldade de se aplicar a lei que protege os direitos das religiões? Assim, qual é a dificuldade mesmo? Porque ela existe, assim, também penso que ela precisa ser melhorada, né? Mas qual é a dificuldade dela ser aplicada? Eu quero realmente o senhor que é da área do direito me diga isso, sabe? Porque se eu perguntar para uma outra pessoa, vai dizer assim, porque é interesse, não é interesse público. Eu quero que me diga isso. Serei muito objetivo, Claudinha. Serei muito objetivo. Enquanto a gente achar que a lei muda a sociedade, a gente vai continuar sofrendo dessa angústia. Não é a lei que muda a sociedade. É a sociedade que muda as leis. A nossa sociedade precisa mudar. O problema é esse. A nossa sociedade não mudou. As leis, eu diria, os marcos regulatórios da intolerância religiosa no Brasil, hoje, são muito consistentes. A gente tem uma Constituição Federal, a gente tem normas federais que adotaram, é bem verdade, que 30 anos depois, mas adotaram a Declaração Universal de Direitos Humanos. Temos regras da lei federal, chamada Lei CAO, que cria o tipo de intolerância religiosa. Temos delegacias especializadas, temos uma série de leis, decretos e normas estaduais que asseguram, que confirmam, que ratificam a liberdade de crer e de não crer. O arsenal jurídico é bom, poderia ser perfeitamente aplicado. E aí, por que não é? Porque a sociedade não mudou. A sociedade continua racista, a sociedade continua intolerante, a sociedade continua insensível à dor do outro. Esse é o nosso problema. Então, pensar a mudança dessa nossa sociedade a partir das leis só pode se constituir, só pode se efetivar em atitudes, na minha modesta forma de pensar, multidisciplinares. Não é o direito que vai resolver. Infelizmente, porque já não resolveu. As leis estão aí e não deram certo. Multidisciplinares. A gente precisa trabalhar a liberdade religiosa no âmbito da educação, da saúde, da cultura, enfim, da segurança pública, dos direitos humanos. A gente precisa formar uma sociedade ou reformar uma sociedade que não repita, não perpetue as intolerâncias multisseculares que nós temos praticado, repito, em pelo menos 500 anos. O Brasil, óbvio, existia antes dos colonizadores chegarem, tínhamos uma população vastíssima, a verdadeira dona da terra, mas se a gente tomar como base, pelo menos, a chegada dos colonizadores, a gente está falando em cerca de 500 anos. Então, são 5 séculos de intolerância.
Isso não começou ontem. E essas violências que estão acontecendo hoje já aconteciam há 5 séculos atrás. Isso não é para a gente se conformar, pelo contrário, é para a gente perceber o tamanho do déficit social, do déficit humanitário que nós temos a resolver. Então, é porque parece que a conta não bate, entende? Assim, porque se a gente tem uma lei, se a gente tem tudo que nos guarda, né, que nos ajuda, e esse crime vai aumentando, e ao mesmo tempo a gente vê do outro lado os que vão praticando o crime, que praticam na certeza de que não vão ser punidos. Pois Então, é. sempre tem essa convicção de que não vão ser punidos, pelo menos na minha ideia de lei, que eu não entendo, sou realmente muito leiga nisso, se pratica é porque ele sabe que a lei não vai atuar ali, professor. Por isso que a minha pergunta foi desse jeito. E vou trazer aqui, se me permitem, um exemplo bem pragmático, bem objetivo. A lei existe, olha só. Vejam como o problema não é o texto da lei, não é o tipo legal. O problema é o operador da lei. Né? Vamos lá, está lá. Crime de intolerância religiosa praticar ou incitar, né? Por violência religiosa. Está lá no artigo 20 da lei CAO. Muito bem. Você tem o tipo penal, chega uma pessoa na delegacia, descreve o fato, registra uma ocorrência perfeitamente coadunada com aquele tipo legal, e aí o operador do direito fala assim, não, mas isso não foi incitação, ele estava só fazendo a livre expressão da sua opinião. Isso é liberdade de expressão. Estão percebendo como o problema não está no texto, o problema está no operador, o problema está na sociedade, que não usa bem a ferramenta da lei, nega a própria ferramenta da lei. Olha, o Supremo Tribunal Federal, desde 2003, salvo engano, o relator foi o ministro Maurício Correia. Desde aquela época, olha como a gente tem vários marcos regulatórios, é um grande arsenal que poderia ser bem utilizado nesses casos de intolerância religiosa. O ministro Maurício Correia, à época, em 2003, no STF, já havia dito que não existe hierarquia entre os direitos humanos. Então ninguém pode dizer é minha liberdade de expressão ofender o Pai Sidney. Não, isso não é liberdade de expressão. Isso é crime de intolerância. Isso é crime de racismo. Não há hierarquia. Não se pode invocar um direito humano sobre o outro. O grande desafio da sociedade, do judiciário, por exemplo, é equiparar, harmonizar esses direitos. Essa é a questão. Então, a sociedade é que resiste à lei. Não é a lei que inexiste. É a sociedade que resiste em aplicá-la. Ok. Como diz o Babá Sidney, então vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Porque umas 2 vezes o senhor me respondeu isso, Babá Sidney. Eu acho que volta à questão da senhora, mãe, que é o que eu insisto, não é? Que é o terreiro precisa, não é? Quer dizer, eu entendi o que o pai Márcio disse, quer dizer, a lei está lá, né? Quer dizer, mas eu preciso provocá-la. Eu preciso, né, trazer a lei mais para perto, né? Eu como cidadão, e aí isso depende, né, de letramento jurídico, de conhecimento político, não é? Quer dizer, o terreiro está resistindo até hoje. Lamentavelmente, nós somos hostilizados quando eu clamo para que o terreiro, a senhora sabe disso, quando eu clamo para que o terreiro se pense território político. E eu sou hostilizado por dizer isso, que eu estou fazendo politicagem. Eu sou hostilizado para que eu clamo. Eu sou hostilizado quando eu viro para um babalorixá e alorixá, um tateto, um mameto, doné, doté, padrinho, madrinha, enfim, pai de santo, mãe de santo, eu falo, o senhor é uma autoridade tradicional.
A gente precisa começar... Eu gosto muito de uma fala do Dr. Edio, me chamou muito a atenção, era alguma coisa que já estava resolvida dentro de mim, e ele dá um significado jurídico. Ele diz, olha, vocês, sacerdotes, não são mais pessoa física, são pessoa jurídica. Vocês são uma instituição, vocês são maiores que uma pessoa física, que um indivíduo. E eu já me pensava um rei mesmo, eu falava, eu sou um rei. Adoro. Isso aí. E quando eu fiz 50 anos, mãe, agora vai uma anedota, eu fiquei 14 anos com 36 anos. Adorei! Eu parei a máquina do tempo e eu fiquei 14 anos com 36 anos. Então, tinha 40, quantos anos você tem? 36. 45, quantos anos você tem? 36. Minha mãe já falava a verdade, que ela em Ançã. É mentira, ele já está com 47. Para de palhaçada. Quando eu fiz 50 anos, eu falei, opa, eu já estou do meio para o final. Eu sou pragmático, eu sou uma pessoa pragmática. Eu já estou do meio para o final, eu já vivi meio século. E aí eu falei, opa, eu vivi meio século. Eu experienciei meio século, não é? E eu falei, eu sou um rei, não é? Quer dizer, eu sou uma autoridade tradicional, civilizatória, não é? Quer dizer, eu represento uma instituição, quer dizer, eu sou representante legal de Xangô. Eu me penso dessa maneira. Quem me ouve sabe que eu estou investido dessa pertença, não é? Então, eu acho que a gente precisa, até para mitigar, agora voltando lá no início da nossa conversa, para mitigar uma síndrome de cachorro vira-lata de gente de terreiro, e o pai Marcos vai concordar comigo, eu tenho certeza, uma falta de orgulho, a gente precisa produzir orgulho. Não é? Quer dizer, eu tenho orgulho, porque é um trampo estar à frente de uma casa de candomblé, de candomblés. É um trampo, gente, é um trampo do tamanho do mundo. Não, eu tenho que ter orgulho disso, não é? E eu não posso me contentar com distração. Eu não posso, quer dizer, nós precisamos dessa conversa séria aqui, de uma conversa séria entre autoridades tradicionais civilizatórias de terreiro, entre sacerdotes, como a justiça nos reconhece, como sacerdotes. Eu tenho dito muito isso, nós não somos, eu, pai Márcio, a senhora, todos que estão aqui, que são sacerdotes, não somos diferentes de autoridades eclesiásticas. Então, sim, nós não temos que ser tratados de modo diferente. E não temos também de nos reconhecer inferiores ou de maneira diferente. Não é, pai? De forma nenhuma. Antes, pelo contrário, como disse o senhor muito bem. Esse também é um movimento de descolonizar. Esse também é um movimento de nos reconhecermos como diplomatas, como autoridades investidas. Eu gosto de pensar o terreiro, pelo menos, quer dizer, como em 3 dimensões. Terreiro lar, porque é casa, que abriga, que acolhe. O terreiro templo, porque é lugar de oração, embora não se restrinja apenas a isso. E gosto de pensar o terreiro continente. Né? O terreiro continente porque é a ressignificação de um espaço territorial, da casa de Oió. A casa de Xangô é Oió, a casa de Ogum é Irê, a casa de Oxum é Oxobô, a casa de Obatalá, de Oxalá, é Ifé. Então, ali é um lugar de uma embaixada. Quando a gente pisa na embaixada dos Estados Unidos, na embaixada da França, eu estou no território francês. Porque é uma ficção jurídica. Mas a gente acata, a gente aceita, a gente admite isso como verdade. Está aqui no Rio de Janeiro, a embaixada dos Estados Unidos fica ali no Castelo, no bairro do Castelo, Santa Luzia. Não, no centro do Rio de Janeiro, não. Eu pisei aqui, estou nos Estados Unidos.
Aqui é o território americano, enche a boca para dizer. E quando se pisa no terreiro, a gente está em território diplomático, a gente está num continente. Então, as lideranças são autoridades investidas, que precisam se ver como tal, como disse o senhor muito bem, e, sobretudo, se impor como tal. Essa hierarquização social, né, que o padre é chamado de pastor, não, o senhor padre, e merece todo o seu respeito, não estou discutindo isso, o seu pastor merece respeito, o seu rabino merece respeito, isso é indiscutível, não estou falando no mérito disso, mas por que chama a mãe de santo, o pai de santo, como uma autoridade menor? Não, isso está errado, não é assim. São autoridades, como disse o senhor brilhantemente, civilizatórias, são autoridades investidas, autoridades diplomáticas, instituídas, que não falam por um Estado, falam por vários Estados. Oió, Ifé, Oxobô, Ijexá, Belcutá, e falam por milhares de anos. 2000 é pouco, com todo respeito. Falamos de milhares de anos atrás. Né? 2000 anos comparando com a nossa referência cultural, que é a Igreja Católica, que tem 2000 anos aproximadamente. Então, é disso que a gente está falando. Mas, Pai Sidney, a Claudinha caiu, 21h02, como gosto de dizer, é papo para mais de metro. Ficaria conversando com o senhor, bebendo da sua sabedoria, do carinho, da estima que tem pelo senhor, horas a fio. Mas daqui a pouquinho como é que chama, o Instagram vai derrubar a gente, né? Sim, vamos impedir que ele nos derrubar. derrube. Derrubar, mas a gente que é macumbeiro, a gente cai de pé, não é isso? Isso, a gente cai de pé e antes. Voou, conversa deliciosa, né? Voou, a gente nem sentiu. E já viu que temos muito que conversar, não é? E estou muito feliz, adorei estar aqui com a mãe Claudinha, com o senhor também. E vamos repetir a dose, Vamos sim. Eu queria, por favor, só para a gente encerrar, senhor, boa noite. Como é que as pessoas fazem para adquirir o seu livro? O contato do senhor, acho que é sempre muito importante. Né? Olha só. Por favor. Perdão, agô, pai. Por favor. Olha só, quer dizer, me segue no Instagram, né? Por favor. Acabou virando um super canal. Exu fez o erro virar acerto. Foi uma coisa de quarentena, né? A despeito de tudo que temos vivido. E vocês podem comprar o Intolerância na Jandaíra, né? @Jandaíra, que é um Instagram também. E na Amazon, que é o canal que mais vende. Tem lá também e-book, tem o e-book, tem a versão impressa, e nós estamos preparando aí muito carinhosamente um conjunto de cursos para o final do ano, do Ileará, do Instituto, não é? que tem professor Márcio de Jagum como membro efetivo, já vou fazendo a propaganda, e estou muito feliz de estar aqui. Obrigado a todos. Chegamos aqui, tivemos uma excelente audiência, não é? Que bom. E eu acho que é isso, nós temos que conversar mais, né? Quer dizer, a palavra aproxima, a palavra desfaz mal-entendidos, a palavra nos torna mais iguais, né? E menos diferentes. Nós precisamos, mesmo que seja usando essa ferramenta, nós precisamos conversar mais entre nós. Muito obrigado, Pai Sidney, sua bênção. Em breve estaremos juntos novamente no Ileará. O senhor já sabe que vai ter convidado. No Instituto Ori, já sei. No Instituto Ori, para fazer um curso conosco também. Estelinha também, Estela Caputo, já está na lista, querida Estela, entre outras pessoas, o querido Alexandre Marques Cabral, entre outros e outras, queridos e queridas, gente da melhor qualidade, o querido Cristiano. E em breve a gente vai começar um podcast do Instituto Ori, e aí o senhor vai ser convidado novamente, também já está com carteirinha do clube, e a gente vai esticar esse bate-papo. Cláudia, muito obrigado.
pelo seu incentivo, pelo seu apoio. Muito obrigado a todos e todas que estiveram aqui conosco. Um final de semana repleto de axé e que as encruzilhadas de Exu sejam sempre inspiração nas nossas vidas. Axé. Axé. Agradeço imensamente. Vocês não sabem o quanto eu estou emocionada, estou muito feliz por estar com vocês, pela honra, pela primeira vez de estar com o Babá Sidney, realmente estou muito emocionada. Babá, conversei muito isso com o Babá Márcio, falei, ai, gente, é hoje, eu não estou dormindo, eu estou nervosa. Tivemos todos esses contratempos de internet, como eu falei, eu estou fora de casa e tal, mas assim, estou muito feliz com todo o aprendizado que eu tenho com vocês e com todos os outros irmãos, e espero muito, sonho muito, eu peço muito que o San nos dê assim, nos transforme em árvore, sabe? Que nossos pés sejam nossas raízes para fincar os valores, que o nosso corpo seja o tronco para que se renovem todas as nossas forças e que a gente possa ser folha para dar sombra aos que precisam, que seja fruto para matar a fome de quem precisa e que a gente possa florir, sabe? Para alegrar um pouco mais esse mundo, porque é assim que eu vejo meu pai, é assim que eu me vejo, é assim que eu quero ser para o mundo. Pode ser uma coisa muito sonhadora, mas eu também sou um pouquinho. Eu sou, como eu digo para o Babá Márcio, eu falo, Babá, o senhor é o docinho, eu sou o azedinho, mas eu também sou, um pouquinho romantiquinha quando eu falo de papis, entendeu? Que ele abençoe muito a vocês. Obrigada, obrigada, obrigada por hoje. Tá bom? Gratidão. Espero ver vocês todos e a todo mundo que nos apoiou assistindo a live. Obrigada. Axé.